Fala aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí do meu canal. Nesse vídeo eu vou falar a respeito da resolução do CONTRAN, né? Uma nova resolução aí que está sendo muito criticada pelos motociclistas, que são a resolução de 152 de 2017 e a 682 de 2017. São duas resoluções, né, que regulamenta o uso do guidão e espelho retrovisor padronizado para motocicleta. Muita gente está reclamando sobre essa resolução, tá? Muita gente está dizendo que é inconstitucional, muita gente está dizendo que isso daí é uma manobra política para poder retirar dinheiro da população. Só que tem um pequeno detalhe nisso tudo, que muita gente esquece ou muita gente não lê toda a resolução completamente para poder entender o porquê da proibição do guidão, né, dos guidões da Oxy ou de outra marca qualquer, e os espelhos retrovisores do estilo esportivo. Se liga nesse vídeo que eu vou explicar para você detalhe por detalhe dessa resolução e porquê, né, que se deve fazer a inspeção veicular no Inmetro quando você faz essa alteração na sua motocicleta. Se liga nesse vídeo e vem comigo. Muita gente reclama a respeito dessas duas resoluções, de 159 e 682, né, que são a resolução que regulamenta o uso do guidão e o uso do espelho retrovisor. Muita gente reclama, né, a respeito disso, dizendo que os operadores, os fiscais, os policiais que não fazem as blitz na rua desconhecem dessas leis, né, e aplica multa, né, arbitrária em relação à utilização desses dois itens que é alterada na motocicleta. Só que tem um detalhe que é o seguinte, que muita gente não leva em consideração, tá? A resolução, ela estipula medidas padronizadas para poder fazer essa alteração, tá? Desde o momento que você retira uma peça original de fábrica que foi regulamentada para ser aplicada naquele tipo de motocicleta, você está alterando todo o conjunto que foi montado pela montadora da motocicleta, tá? E automaticamente, quando você faz essa alteração, ela é preciso passar por uma vistoria para poder aferir que a qualidade do serviço e a qualidade do material aplicado nessa alteração esteja em conformidade, tá? Muita gente esquece desse detalhe. Simplesmente acha que pegando um espelho retrovisor, o cara pode botar qualquer um porque é espelho retrovisor. Só que não é bem assim que funciona. O espelho retrovisor, ele tem dimensões, ele tem área de reflexibilidade estipulada pela segurança do CONTRAN. O que é isso? Eu estou aqui com o espelho retrovisor da minha motocicleta e o guidão da minha motocicleta. Se você assistiu o vídeo anterior, você deve saber que minha motocicleta está passando por uma fase de pintura, tá? Então a minha motocicleta está desmontada, passando por uma fase de pintura. Quadro, motor e todo esse conjunto de estrutura da motocicleta já passou pela pintura e já foi montada. E agora é mais a parte de carenagem, paralama, tanque, que vai ser feito o processo de pintura e também a pintura das rodas, né? Mas isso daí é um assunto para um outro vídeo. A relação é o seguinte: primeiro, guidão. O guidão, pela resolução, ele tem uma medida mínima e máxima, tá, de comprimento e mínima e máxima de altura, tá? Eu vou mostrar aqui para você aqui a resolução que estipula a 159, que diz a respeito do guidão.
é o seguinte, ela diz aqui, principalmente, a alteração do guidão. Vamos aqui na observação de número 8, tá? Que é a mais importante. Ela diz que quando a alteração do guidão deverá ser observado o seguinte, a largura mínima entre 600 mm e 950 mm. Isso quer dizer o quê? Que a largura de ponta a ponta do guidão, ela não pode ser inferior a 600 mm e não pode ser maior do que 950 mm. Tá? Então você pega uma trena, ok? E mede na ponta do seu guidão para saber se ela está dentro dessa conformidade. Tá? Como é que você faz? Você coloca a trena na ponta do guidão e estica em linha reta até a outra extremidade. Tá? Você pode ver que esse guidão aqui, ele está marcando uma medida de 670 milímetros de comprimento. Okay? Então, esse guidão aqui, ele está dentro da conformidade em questão de comprimento, ok? Que é o que estipula entre 600 milímetros e 950 milímetros. Comprimento máximo 950, comprimento mínimo 600 milímetros, ok? E a altura é o seguinte, a resolução ela diz que a altura ela não pode ultrapassar a altura do ombro do motociclista, ok? Aquele famoso guidão seca-sovaco, o cara bota o braço lá em cima, ele não pode ser colocado, mesmo que seja feito a vistoria do Inmetro, né? No caso, a aferição do Inmetro, tá? Porque ele atrapalha na dirigibilidade da motocicleta. Ok? Então o guidão, se você for tocar o guidão para um guidão com perfil, né, de inclinação aqui, que é chamado de perfil de inclinação, a linha de grau entre onde fica o punho e a base da mesa da motocicleta, ela tem uma altura. Essa altura aqui, ela praticamente não tem uma medida, mas ela não pode ultrapassar a altura do ombro do motociclista. Vamos supor que ele vai colocar um guidão, o guidão no máximo tem que estar nessa altura aqui. O guidão não pode estar praticamente nessa altura aqui, porque ele não vai ser aferido pela questão do Inmetro, ok? Guidão em questão de ser reto, isso pode, tá? Em questão da altura do guidão. Então muita gente acha que a pessoa simplesmente pegando e comprando um guidão de outra marca e colocando na motocicleta, tá tudo certo. Não é bem assim. Por que isso? Pelo simples fato do seguinte, o guidão, quando ele é muito curto, tá, abaixo dos 600 mm de comprimento, isso atrapalha na posição de pilotagem do motociclista. Isso quer dizer o quê? Que o motociclista ele fica muito fechado, então atrapalha bastante na hora da movimentação do guidão, em questão de fazer uma curva ou uma manobra evasiva da motocicleta em questão de um ponto de vista emergencial. Tá? Quando o guidão ele é muito comprido, ele ultrapassa o limite lateral da motocicleta, tá? E isso vai prejudicar na mobilidade entre os veículos que tiverem na via. Então, se um guidão tiver muito comprido, ele vai ter dificuldade na hora de passar entre dois veículos no trânsito. Tá? Então é por isso que tem estipulado o comprimento máximo de 950 e o mínimo de 600 mm. Tá? Isso tudo foi testado em questão de segurança de mobilidade no trânsito. Não foi uma pessoa qualquer e disse, vou colocar 600 e no máximo 950. O cara ele não estipulou esse número aleatoriamente. Tudo isso foi estudado, tá? Por setores de segurança de trânsito que estipularam que essa medida ela se torna uma medida padrão que garanta, né, a segurança da dirigibilidade da motocicleta no trânsito. Beleza? Isso é em questão do guidão. Agora vem em questão do retrovisor, que é um troço mais polêmico ainda. Muita gente gosta daqueles retrovisor pequenininho, curtinho, modelo do Rizoma. Tá? Aquele retrovisor ali, ele não dá uma visibilidade reflexiva o suficiente para você ter uma visão ampla e clara de toda a vista traseira da motocicleta. Tá? Na questão do retrovisor também tem uma regulamentação em questão de tamanho, tá? Em questão de área de visibilidade. Vou mostrar para você aqui também pela resolução 682, que é o seguinte: dimensões. Tá?
A dimensão mínima da superfície refletora deve ser de tal forma que a área ela não seja menor que 69 centímetros quadrados. Isso quer dizer o quê? Que um retrovisor, essa área de reflexão do vidro espelhado, ela não pode ter uma área menor que 69 centímetros quadrados, ok? No caso de espelho circular, que são aqueles espelhinhos redondinhos, né? Ela não pode ter um diâmetro menor que 94 milímetros. Tá? Então vamos aqui, puxar aqui na nossa trena 94 milímetros. 94 milímetros para dar aqui onde está mais ou menos a altura do meu dedo. Então ele tem que ter um diâmetro circular, não pode ser menor do que 94 milímetros. Esse copo aqui, por exemplo, ele tem uma medida de 80 milímetros. Tá vendo? Pode vir aqui, ó, na escala, 80 milímetros. Né? Então o retrovisor ele não pode ser menor que esse copo, do tamanho desse copo ou menor, tá? Porque isso atrapalha em questão da área que vai ser refletida pelo espelho. Okay? Isso em espelho retrovisor redondo. Os espelhos retrovisores, quando são retangulares, igual esse modelo que eu tenho aqui. No caso de espelhos não circulares, que é esse modelo de espelho aqui, a superfície refletora irá se encaixar em um retângulo medindo 120 mm por 200 mm. Isso quer dizer o quê? Que o espelho retrovisor ele tem que encaixar em um retângulo de 120 por 200. Como é que você sabe isso? Você vai puxar aqui 120 mm, tá? Tá aqui na escala, né? Vamos falar na escala de centímetro que 120 mm são 12 centímetros de altura. Então o espelho ele tem que caber dentro desse espaço. Você pode ver que esse espelho aqui cabe dentro desse espaço. E ele tem que ter um comprimento de 200 milímetros. Então vamos voltar aqui para 20 centímetros, que são 200 milímetros. O comprimento do espelho ele tem que bater dentro dessa área. Então você pode ver que esse espelho está dentro da conformidade. Tá? Em questão da área de reflexão, tá? Que é chamado a área do espelho, que é chamado de área de reflexão. Aqui ele diz que o diâmetro, né, deve permitir a inscrição de um círculo com um diâmetro de 78 milímetros. Tá? Isso quer dizer o quê? Que quando o espelho ele é retangular, como esse espelho que eu estou aqui agora, ele tem que ter essa medida interna dele aqui, tem que caber uma circunferência de 78 milímetros. Como você pode observar, esse copo aqui ele tem 80 milímetros de circunferência. Então você pode ver que ele praticamente cabe no meio do espelho. Pode observar, ele cabe dentro do espelho. Esse espelho retrovisor ele pode ser utilizado sem problema nenhum, tá? Porque ele está dentro das conformidades de medida que foram estipuladas. Essas medidas também não foram escolhidas aleatoriamente, tá? Essas medidas elas foram estipuladas justamente para a questão de segurança no trânsito, porque na posição que o espelho está instalado na motocicleta, você vai ter a visão do espelho por cima do seu ombro, tá? E a área de reflexibilidade do espelho ela é bem ampla, te dando uma área de reflexão mais abrangente em questão da vista traseira que você tem na motocicleta, ok? Você pode sim colocar retrovisores de outros modelos, de outras formas, de outros desenhos e de cores diferentes, que não tem problema nenhum. Você tem que simplesmente respeitar as dimensões estipuladas entre mínima e máxima que o espelho exige para isso, tá? Mas não é simplesmente só trocar o espelho. Na resolução diz que tem que ser feita uma vistoria para a troca dos espelhos retrovisores e a troca do guidão. Por que essa vistoria? Essa vistoria nada mais é de que uma aferição do Inmetro para garantir a qualidade do material, tá? A qualidade do produto que foi instalado na motocicleta, ok? Para poder garantir a segurança da dirigibilidade do motociclista, ok?
E essa vistoria nada mais é para garantir, para certificar de que aquela alteração foi feita com qualidade, foi feita por uma mão de obra qualificada, que foi utilizado materiais de qualidade para poder fazer aquela alteração. Veja bem um detalhe, não é proibido você trocar o guidão e nem o retrovisor da motocicleta, tá? O que é proibido é você não fazer a vistoria para certificar de que aquela alteração foi feita dentro dos padrões de qualidade e segurança de trânsito. Beleza? Muita gente fala que é arbitrária, muita gente reclama dessa resolução dizendo que não pode mudar a motocicleta, que o Brasil é um país ruim, que se fosse um país de fora não teria nada disso. Pelo contrário, muita gente coloca Estados Unidos como um país padrão de referência. Mas tem um detalhe, vamos colocar aqui que nos Estados Unidos a fabricação de uma motocicleta ela é feita em oficinas normais, né? Só que isso não é mostrado na câmera para você ver, igual você vê nos programas da Discovery e outros programas qualquer que fala sobre automobilismo. Mas essa motocicleta, ela passa por um processo de vistoria muito rigoroso, tá? Todos os materiais utilizados são materiais de altíssima qualidade, feito por profissionais qualificados. Isso a câmera não mostra, porque é um detalhe que não é para ser mostrado. Ele quer simplesmente mostrar o resultado final da motocicleta customizada. Só que essa customização de uma motocicleta, ela é sim vistoriada. Ela passa por um regime de vistoria, tá? Muito rigoroso para poder garantir de que todas aquelas alterações foram feitas com qualidade, tá? Foram feitas respeitando o padrão de qualidade exigido pelo governo. Então, muita gente vai criticar esse vídeo que eu estou fazendo, mas é a realidade da coisa, tá? Você não é proibido de fazer alterações na sua motocicleta, você não é proibido de trocar roda, você não é proibido de trocar pneu, você não é proibido de trocar retrovisor, de trocar guidão. Porém, se você tirar o original da fábrica e colocar um do seu gosto, você tem que certificar, tá, perante o órgão fiscalizador de que aquela alteração que você fez está dentro dos padrões de qualidade que são exigidos pelo fabricante. Tá? Quando o fabricante estipula que esse guidão aqui vai ser instalado nessa motocicleta Twister 250, ela foi certificada de que esse guidão ele é próprio, né? Foi certificado pelo padrão de qualidade, pelo padrão de segurança automobilística para aquela motocicleta. Se eu tirar esse guidão e colocar um guidão diferente, colocar um guidão de outra marca, de outro modelo, com outro desenho, com outro visual, eu vou estar alterando a certificação original do fabricante. Então eu tenho que fazer uma certificação para mostrar que aquela alteração de que eu tirei o guidão e coloquei outro está dentro das conformidades de qualidade. E isso tem que ser feito. Então essa resolução, ela simplesmente estipula quais são as medidas que tem que ser obedecida, tá? E se você fez uma alteração nessa motocicleta, tirou um item que foi instalado originalmente pela fábrica e está colocando um do seu gosto, você tem que passar o seu veículo por uma aferição do Inmetro, para o Inmetro certificar e te dar um laudo, né, para você apresentar junto com o órgão fiscalizador de que aquela alteração foi feita com segurança e qualidade, respeitando todas as regras e todos os padrões de qualidades exigidos para a segurança automobilística. É isso. Muita gente não fala. Muita gente fala a resolução pela metade. Então tem que ler a resolução por completo para entender o porquê que a resolução pede isso, ok? Muita gente coloca um retrovisor que nem o meu dedão tampa o espelho retrovisor. Aí, meu amigo, vai ficar difícil você ter uma visão do que está vindo atrás de você para segurança, ok? Não é proibido trocar itens na motocicleta, porém, você tem que fazer uma aferição para certificar de que aquela alteração que você fez foi respeitada nos órgãos de segurança junto com os critérios de segurança estipulados
pelo CONTRAN, pelo CONAMA, pelo DETRAN ou qualquer órgão fiscalizador que certifica de que aquela qualidade, que a qualidade foi respeitada, foi feito com uma mão de obra qualificada para ter um resultado satisfatório. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha também. Assina o canal, marca a sinetinha e não perca o próximo vídeo. Valeu!